Gente, alguém me explica o Silas andando de ônibus? São coisas assim que acontecem em Vampire Diaries que não tem explicação. Por exemplo, o Silas, ele anda de ônibus, ele sabe dirigir, ele sabe quem é a Madonna, sendo que ele passou 2000 anos trancafiado dentro de uma caverna numa ilha perdida. Ai, Fernanda, como você é burra. O Silas lia a mente das pessoas que entravam na caverna dentro da ilha. Claro, porque a primeira coisa que você pensa quando entra numa caverna no meio de uma ilha perdida é em como funciona a embreagem num carro ou numa música da Madonna, ou como se usa uma parada de ônibus. Engata a primeira marcha, acelera e solta aos poucos a embreagem. Like a virgin, touched for the very first time. Não é só por 20 centavos. Mas a louca sou eu. Uma palma. Tá, muito bem, vamos falar do Stefan. O Stefan, então, recuperou as memórias dele, yay! E daí o Damon resolveu fazer um quiz pra ver se o Stefan realmente tinha recuperado todas as memórias, assim, certinho, né? E daí o que aconteceu? O Stefan, então, com as memórias de volta, ele se lembrou de tudo que o Silas fez com ele, de colocar ele no cofre, etc. E o Stefan ficou, assim, digamos, meio que obcecado por matar o Silas, e ele conseguiu matar o Silas. Nós voltaremos nestas aspas logo em breve no vídeo. Mas nem isso saciou a sede de vingança do Stefan. Então, pela cena que a gente viu dele enterrando o Silas, isso não saciou aquela sensação horrível que ele estava tendo de que ele precisava matar o Silas pra ele se sentir bem. Então, aquilo provavelmente, pelo que a gente viu, possa começar a enlouquecer o Stefan e talvez o Stefan estripador acabe voltando. Mais uma palma. A gente pode combinar que a Bonnie e o Jeremy, eles podem, assim, abrir uma igreja, fundar uma religião, porque, assim, ó, só Jesus na causa pra explicar a quantidade de vezes que esses dois já foram e voltaram do outro lado, né? Mas ok, eu achei as cenas deles bem mimosinhas, eu shippo bastante Bonnie e Jeremy desde quando eles começaram lá na segunda temporada, então eu fiquei feliz por eles estarem reatando esse romance na série, porque eu acho que realmente é uma parte muito legal. Mas por mais que eu goste deles... Que gente burra, meu Deus! Cara, eles viram o estado da Mara, eles viram a mulher totalmente louca, como diz o Damon, a Crazy Pants. Viram que ela conseguia ser tocada por espíritos, porque a Bonnie tocou nela, que ela conseguia ver espíritos. Ou seja, eles sabiam a loucura que é ser a âncora, tipo... E eles viram o estado que ser a âncora por muito tempo deixou a Mara. E ainda assim eles tiveram a brilhante ideia de transformar a Bonnie na âncora. Palma. Uma coisa que tava deixando todo mundo confuso era o que acontece com quem toma a cura. No caso, a Catherine tomou a cura e daí o Silas sugou a cura dela e ela não morreu, mas agora ela tá ficando de cabelo branco e etc. E o Silas tinha tomado a cura e daí a Amara roubou a cura dele e daí o que vai acontecer com ele porque o Stefan matou ele. Bom, a Caroline Dries, que é a roteirista que assumiu a série agora, ela falou com aquele blog americano, não blog, é um site de fofoca americano, enfim, é Zap2It, né? Ela explicou pra eles então o seguinte, é que tipo, eles eram seres imortais, daí eles tomaram a cura, daí eles ficaram humanos, ficaram mortais, só que daí eles tiveram a cura sugada do corpo deles, então eles voltaram a ser imortais. Então por mais que eles estejam envelhecendo muito rapidamente, eles estão envelhecendo, porém eles não vão morrer, eles vão continuar imortais. O que é meio confuso, porque tipo, eles vão ficar imortais, mas eles vão ficar com uma aparência de velhos, é uma coisa meio cheirada, assim, né? Então, ao todos os indícios que temos até agora, né, pelo que a Caroline Dries falou e pelo que a gente viu que tá acontecendo com a Catherine, por mais que o Stefan tenha matado o Silas, ele na verdade talvez tenha só desmaiado por algum tempo, que nem quando um vampiro leva, que nem quando um original leva uma estaca de madeira, né, e tipo, eles apagam por um tempo, mas depois eles voltam. Só que o Stefan enterrou o Silas, só que talvez daqui a pouco o Silas então vá voltar da Terra. Palma pro Silas. Outra dúvida que eu vejo que bastante gente tá tendo, que já me perguntaram várias vezes desde quinta-feira, quando passou o episódio no Twitter e no SQFM, é que se o outro lado foi destruído ou não foi. Não, ele não foi destruído ainda. Por quê? Porque a Katya, então, ou Tessa, whatever, ela foi fazer aquele feitiço pra tirar a âncora da Mara e transformar a Bonnie na âncora. E daí, enquanto ela tava no meio daquele ritual, o Silas interrompeu o ritual, porque ele não queria que a Bonnie virasse a âncora, ele queria que a Mara continuasse sendo a âncora, pra que ele pudesse matar a Mara e junto com a morte da Mara destruir o outro lado, pra que depois ele pudesse se matar, e dessa forma, mesmo ele sendo um bruxo, ele ia se matar e ele não ia acabar de um lado da morte e a Mara do outro, ou seja, ele do lado sobrenatural e a Mara do lado normal, porque a Mara sem ser a âncora, ela não é nada, ela não é bruxa, ela não é vampira, ela não é nada, ela é uma humana normal, então ela não vai pro outro lado.
Só que daí o que acontece? O Silas interrompe o ritual, daí o Stefan meio que sequestra a Mara, e daí ele fala pro Silas, daí o Silas vai atrás do Stefan e da Mara, daí a Mara pede pro Silas matar ela, daí o Silas tenta matar a Mara, só que daí o Stefan interrompe, e daí o Stefan mata o Silas, mata o Silas, e daí a Mara então se mata dizendo, ai, aqui começa a nossa eternidade. Por quê? Porque ela acha que ela é âncora, ela acha que o ritual não funcionou, ela acha que ela se matando vai acabar o outro lado e ela vai ir ficar na eternidade com o Silas. Só que mal sabia ela que sim, tinha funcionado o feitiço da querida amiga dela, da Tessa, e a Bonnie já era âncora, então ela se matou e ela e o Silas vão ficar separados pela eternidade, mesmo que até onde a gente saiba o Silas ainda não tenha morrido, mas na cabeça dela ela morreu, então coitada, ela se matou achando que vai passar a eternidade com o amor da vida dela e não vai. O quão louco é isso, gente? O quanto de maconha as pessoas devem ter fumado pra ter criado essa coisa do outro lado. É que nem aquela cena lá da Bonnie, da Caroline, da Helena com umas ervas, né, umas ervas naturais e etc, que deixaram elas bem, né? Quanto será que devem ter usado pra criar essa história do outro lado? Uma palma. Uma coisa que eu tô gostando de ver nessa temporada é o jeito que eles estão tratando a culpa da Helena e do Damon em relação ao que o Stefan passou. Porque a Helena e o Damon, eles estão felizes por eles finalmente poderem estar juntos. Só que todo verão que eles imaginaram que o Stefan teria só se afastado, como ele e o Damon tinham prometido um pro outro no momento que a Helena escolhesse um deles. Na verdade, o Stefan esteve sofrendo e eles não descobriram isso mais cedo porque eles estavam, tipo, muito focados um no outro. Então, eu acho que, tipo, tá sendo legal o jeito que eles estão trabalhando essa culpa, porque eu acho que mostra que, por mais que seja um triângulo amoroso e por mais que seja uma disputa dos dois irmãos pela Helena, a relação deles três, um com o outro, é uma relação muito forte, porque querendo ou não, entre si, eles não conseguem não se gostar. Eu já tinha falado isso pra vocês num outro vídeo, que eu acho muito legal o jeito que fazem a relação do Stefan e do Damon, que, tipo, o Stefan e o Damon, eles podem implicar e fazer qualquer coisa um com o outro o tempo inteiro, mas ninguém mais pode. Eles não permitem, tipo, que uma pessoa machuque o irmão. Eles é que podem ficar se implicando, só que na hora H eles sempre defendem um ao outro. Então eu achei bacana aquela cena da floresta que o Stefan disse que ele gostaria que tivesse sido a Helena e o Damon que tivessem encontrado ele. E a Helena e o Damon em si já demonstraram que eles gostariam também que tivesse sido eles achar o Stefan. Então eu acho que tá se fazendo um laço muito legal, porque por mais que esteja se mantendo o triângulo amoroso que existe desde o início da série, eles estão renovando o jeito de criar as coisas, assim. Estão deixando de uma forma um pouco menos enjoativa e trabalhando em relações um pouco mais profundas, além de uma breve disputa amorosa, de um triângulo amoroso clichê, que é uma coisa que existe em todas as séries. Então eu acho que, tipo, isso foi uma coisa que me irritou muito na quarta temporada, que eu tava achando todas as relações hiper superficiais das conversas entre os três, e eu acho que nessa temporada eles estão abordando bem tanto a fase da Helena quanto a relação da Helena e do Damon com o Stefan. Então eu tô gostando bastante disso. E considerando todo o passado que o Stefan e o Damon têm com a Catherine e todas as rixas que eles tiveram entre os dois, eu acho praticamente, assim, admirável o jeito que eles lidam um com o outro com a Helena, porque, na verdade, considerando tudo que eles já passaram, era pra eles não se suportarem, em função disso eles lidam muito bem com a situação. Uma palma pro Stefan e pro Damon. Pra encerrar o vídeo, então, uma breve teoria sobre o tal do vampiro Augustine, que o Dr. Maxfield vive falando. Eu acho que esse tal de vampiro Augustine pode ser o pai da Helena. Eu acho que o pai da Helena não morreu no acidente de carro, aquele que parcialmente matou os pais dela, né? Eu acho que ele não morreu. Eu acho que ele tinha sangue de vampiro no corpo quando ele caiu no lago. Por isso que quando o Stefan apareceu pra ajudar eles, ele insistiu tanto que salvasse a Helena primeiro, porque ele sabia, óbvio, por ser filha dele, mas também porque ele sabia que ele, na verdade, não iria morrer. Então eu acho que ele é o vampiro Augustine, que ele matou a colega de quarto da Helena pra ela não descobrir que ele tá vivo. E então eu acho que esse vai ser o foco da temporada, agora que a galerinha lá de 2000 anos, pelo que se sabe, vai sair um pouco de foco. Eu acho que
O novo foco da quinta temporada, então, vai ser nessa sociedade do vampiro Augustin, em quem é o vampiro Augustin, se é realmente o pai da Helena e no passado dos Gilberts. Porque, por exemplo, o episódio 10, que vai ser a mid-season finale ou winter finale, como quiserem chamar, o nome do episódio vai ser 50 Shades of Grayson, e Grayson é o pai da Helena. E na sinopse tá que vão, então, reviver algumas coisas e retomar algumas coisas do passado dos Gilbert e principalmente do pai da Helena. E eu acho que não teria necessidade deles fazerem isso se não fosse pra trazer o personagem de volta. Então, pelas teorias, pelas coisas que eu tenho lido, eu acho que a gente já pode começar a dar as boas-vindas para o papai Gilbert. Uma palma. Se vocês quiserem ler a review escrita do episódio, vocês podem acessar o alodesfocado.com.br e ler a review da Juliana. Se vocês quiserem ver o vídeo da semana passada, caso vocês não tenham visto, vocês podem clicar aqui e ver o vídeo da semana passada. E se vocês ainda não são inscritos no canal, façam o favor de se inscrever, cliquem aqui para vocês acompanharem todos os vídeos que saem toda semana. E se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, elas estão todas na descrição do vídeo, Twitter, Facebook e Instagram, é só vocês clicarem ali na descrição do vídeo e me encontrarem onde vocês quiserem pra gente continuar falando até a semana que vem antes do vídeo. Uma palma. Hey, mas não vou embora ainda que eu quero falar mais uma última coisinha pra vocês. Eu tô lançando um projeto novo junto com uma amiga minha, que é que eu e ela, a gente escreveu um livro. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque não tem necessidade, né, porque isso aqui é um videocast sobre Vampire Diaries, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse projeto, na descrição do vídeo também tem um link, o nome do livro é Passaporte para a Fama, vocês podem clicar lá e dar uma olhadinha no site, caso vocês se interessem, vocês podem começar a ler então. Então, muito obrigada por terem assistido mais o vídeo de hoje, semana que vem eu volto, um beijo, ótima semana pra todos.